Fala pessoal, Alan Souza na área. Hoje estou aqui para fazer um vídeo para vocês. Na realidade, é mostrar uma apresentação que eu fiz para o agrupamento escolar da Albergaria Velha. E eu vou abordar alguns temas, principalmente da minha vida, mas voltado muito para a parte profissional, a parte da tatuagem. Lá vou colocar alguns conteúdos sobre materiais, sobre a minha profissão desde o início. Então, ficou bem legal. É isso aí, fica comigo então até o final desse vídeo para você acompanhar todo o conteúdo que foi falado na apresentação e até já. Boa tarde a todos. My name is Alanderson Souza. I am 29 years old. I am married with my wife, Victoria. I live in Rio Albergaria. I am a tattoo artist. So I don't have children, but I have two cats. It's the same thing. I am a very dedicated, honest and hard worker. So I'm going to continue in Português. O meu percurso escolar, eu fiz no Brasil, o ensino básico, que lá chama primário. Fiz o secundário até os... Eu fiz o primeiro ano completo, o segundo ano eu interrompi, troquei de escola, depois acabei por desistir por causa do trabalho. Preferi trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo e não tinha tempo para tanta coisa. Então eu optei parar, tentei até voltar com o ensino de adultos, mas não correu muito bem. E hoje aqui estou. Sobre o meu percurso profissional, eu precisaria de muito tempo para explicar cada coisa com detalhes, mas eu tenho muita experiência. Meus primeiros trabalhos foi como ajudante de mesa, trabalhei como ajudante de obra, também recepcionista em um ginásio, também como atendente em loja, e assim segue. Meu trabalho, a maioria do tempo foi com part-times de ajudante de mesa e na área da segurança. Trabalhei com os primeiros trabalhos com registro na área da segurança, desde fiscal de patrimônio em loja, também fui segurança em condomínio. Comecei o meu negócio de tatuagem, sempre conseguia levar isso de forma paralela, porque o ramo da segurança tem muita flexibilidade no horário, então conseguia conciliar isso até eu chegar no nível que eu pudesse somente trabalhar com tatuagem. Tive o meu próprio negócio no Brasil, tentei a primeira vez, falhei, segunda vez deu mais certo, e depois preferi vir para Portugal e começar uma vida nova. Quando eu cheguei cá, voltei a fazer um part-time num restaurante também, mas foi só no início, para mim ter um pouco mais de confiança no mercado de trabalho aqui. E desde que cheguei também consegui já uma vaga como tatuador na loja, no Zorba Tatu, aqui em Albergaria. E desde então estou lá a trabalhar, firme e forte. Bom, as formações que eu tive ao longo da vida. Tive uma oportunidade quando eu era novo, em 2011, fiz um curso de inglês. Minha mãe conseguiu uma bolsa 100% pelo governo, e eu aproveitei essa oportunidade. No último ano que eu tive no Brasil, fiz um curso básico de francês, também ganhei uma bolsa. E depois, antes disso, eu fui ao longo da vida fazendo cursos, formações complementares sobre a tatuagem, para estilos específicos e empreendedorismo dentro de um estúdio de tatuagem. Nos tempos livres, atualmente, costumo ir sempre ao ginásio de manhã, aos fins de semana, quando está no verão, quando tem um bom tempo, eu gosto muito de andar de moto. Quando há possibilidades, também boa praia, eu gosto de conhecer muitos lugares novos, principalmente aqui em Portugal, que tem muito lugar bonito, que é como um museu de céu aberto, como a gente diz. Costumo ler também, diariamente, nos meus tempos livres, também quando posso vou à biblioteca, coisa desse tipo. Eu, no passado, quando eu era mais jovem, fiz parte de uma associação cultural na minha cidade. Lá a gente podia ter aulas de música, fazia apresentações em outras cidades, também recebi uma bolsa de auxílio por ser estudante. Fiz parte por mais ou menos 1 ou 2 anos. Depois mudei de ramo, se assim dizer, fui para uma associação esportiva. Na associação esportiva, eu podia participar dos eventos esportivos, palestras, tinha descontos com os parceiros e ginásio, coisa do tipo. Depois de mais alguns anos, fiz parte de uma associação de motociclistas. Lá a gente geralmente fazia passeios de motos e ações sociais. Cheguei a uma posição de liderança, então eu comecei a organizar os passeios. Fiquei por alguns aninhos lá. Hoje, atualmente, só dedico mesmo a minha vida à minha família, ao trabalho e aos estudos. Eu venho de uma cidade grande, sou brasileiro, do interior de São Paulo, São José dos Campos, é a maior cidade da região do Vale do Paraíba. Um pouco mais à frente eu vou falar melhor sobre a cidade, mas lá ali é minhas raízes. A minha cidade, como eu falei, é a maior da região do Vale do Paraíba. Ela se localiza no meio do vale. O vale são montanhas que tem ali, chama Vale do Paraíba. É uma cidade que, por isso, tem um bom clima. Então, o ar de lá era muito bom. E, antigamente, quando teve epidemias de tuberculose, as pessoas iam lá para se tratar. Tanto que, naquela primeira imagem, hoje é um parque, é uma atração, tem atrações culturais e coisas do tipo. É um parque mesmo muito grande e bonito. Mas lá antes era um espaço para tratar essas pessoas. Tem também o Parque da Cidade, onde tem a maioria dos eventos culturais da cidade. Aquilo é gigantesco mesmo, o parque. Tem muito lazer, tem ações culturais e apresentações.
A cidade é considerada uma cidade inteligente por ter uma boa infraestrutura, é uma das melhores a se viver no estado de São Paulo e no Brasil. Tem quase 1 milhão de habitantes, por volta de 800 mil. E também lá fica o ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, tem o CTA também, que é o próprio centro da aeronáutica, tem Embraer, tem muitas outras empresas grandes que tem uma grande zona industrial lá. Uma cidade que tem muitas empresas e muitas oportunidades. Eu, desde novo, sempre fui bem educado na parte esportiva. Meu pai sempre me incentivou, desde novo me ensinou a treinar, acompanhava com ele ao ginásio. Eu, desde os meus 18 anos, entrei para o ramo esportivo do culturismo, onde eu consegui alguns troféus ao longo do meu percurso. Eu tive que parar em 2017, fiz uma cirurgia para retirar uma glândula que desenvolvi. Essa glândula é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa que tenha uma puberdade precoce, que foi o meu caso. Se calhar, se eu tivesse um acompanhamento, talvez não desenvolveria ela tanto. Mas quando se tira isso na cirurgia, é uma cirurgia bem simples e tem mais chance de ficar bem ao longo da vida. Eu continuo ainda com meus hábitos alimentares, sempre foco em comer vegetais, comidas mesmo puras, naturais. Treino todos os dias, como eu falei anteriormente, e também, atualmente, busco muito práticas alternativas para manter a qualidade de vida, desde liberações miofasciais, ventosas e o yoga, costumo praticar. Minha vida profissional, dentro do meu ramo da tatuagem, como eu falei, eu me interessei por isso em 2015, e ao longo disso eu fui desenvolvendo, me esforçando bem para desenvolver. Eu fiz uma primeira loja, isso foi em 2016. Depois, em 2020 mais ou menos, foi quando eu abri essa loja que, digamos, eu considero a oficial. Essa daqui estava tudo certinho, com registro. Lá trabalhava eu e o meu irmão ele é barbeiro, e a gente colocou um outro rapaz para ajudar a gente também, ele era barbeiro, e ficava eu e meu irmão a atender. A gente também sempre tinha pequenas reuniões para tentar desenvolver a visão e atender o público, porque como meu irmão é mais novo, os mais novos sempre têm uma visão diferente, né, um pouco mais atualizada sobre aquilo. E eu, desde o começo, como falei, em 2015, me interessei pela tatuagem, e a tatuagem, no início, não tinha muita informação como tem hoje, você chega e acessa qualquer site e compra um curso. Na época, eu tive que aprender mesmo muito devagar, eu assistia pequenos cortes que achava de vídeos, era uma profissão muito restrita. E se a gente fala 10 anos atrás, também não tinha grandes formações que davam cursos e pronto, pode ir lá agora para o mercado de trabalho. No início, eu fiz uma pesquisa bem rígida para mim chegar à conclusão dos materiais iniciais. Eu trouxe aqui uns modelos de máquinas, como tem na foto lá, que antigamente eram aquelas máquinas que eram usadas, máquina de bobina. Eu trouxe aqui algumas que a gente ainda tem elas, que a gente deixa de lembrança. Isso é uma máquina de bobina. Antigamente, para a gente montar uma máquina de bobina, a gente usava a máquina, conecta fio, que vai para uma fonte de alimentação. Essa fonte também puxa um pedal. Quando você pisa no pedal, aciona a máquina. A máquina, a energia passa pelas bobinas, e essas bobinas, isso aqui é um batedor de aço, então o magnetismo puxa o batedor. Digamos, isso daqui é um apoio da agulha. Isso aqui era uma agulha antigamente. Olha o tamanho da agulha, quando você colocava assim. E pronto, ligava isso, era um tanto problemático, porque quando você ia fazer uma linha, por exemplo, você usa uma agulha. Quando você vai pintar, a gente troca de agulha, aí teria que desmontar toda a máquina, e isso causava muito problema. Então, desde lá, a tatuagem começou a evoluir. Depois veio essas máquinas que são rotativas, ela já não era de bobinas, é um motorzinho que roda. E depois veio atualizações dela, que atualmente é a máquina que eu uso, que é uma PEN. É uma máquina desse tamanho, a agulha também mudou muito, é apenas um cartucho, como vocês podem ver. É uma diferença bem grande e isso é bem prático para tatuar, porque você precisa trocar a agulha, é só plugar ela aqui e pronto. E tira e troca de agulha, muito simples. Para ligar, para vocês verem, essa daqui é digital, ela funciona a pilha, o barulho quase nenhum, é bem pouco. Agora, eu trouxe até uma fonte aqui, essa aqui é uma fonte portátil. Só para vocês ouvirem o barulho da máquina antiga. É um barulho bem diferente. Isso aqui acho que assusta o cliente. Nem precisa de muito, né? Mas pronto, isso é uma coisa que para a gente, a evolução, a gente aderir sempre também aos materiais mais evoluídos, facilita muito o trabalho, então a gente consegue atender o cliente com mais agilidade e mais precisão. Tanto que essa máquina que eu tenho atualmente, ela tem um sensor que ela consegue perceber se a máquina está indo muito forte ou chegando a uma camada muito profunda e ela minimiza a força da máquina. Isso resulta muito bem no final da tatuagem.
Lá na loja, a gente tem uma empresa especializada para fazer a recolha dos materiais. Como podem ver nessa imagem do meio, ali é uma bancada toda que eu uso montada. Tem os batoques, que é os copinhos de tinta, copinhos com água para lavar o pincel. O pincel que a gente fala são as agulhas. Para lavar as agulhas, para trocar de tinta. A gente não mistura uma tinta na outra, senão muda a cor da tinta. Os cartuchos, como eu mostrei anteriormente, é só umas agulhinhas assim, é tudo descartável. Tudo que está aqui nessa foto do meio vai tudo para o lixo no final da sessão. As tintas atualmente continuam ainda como antigamente, que são feitas de vegetais, tem um controle muito rígido do governo sobre a qualidade da tinta, isso não pode ser feito de qualquer jeito, isso vai ficar dentro da pele das pessoas. Para fazer a separação do lixo na loja, a gente tem esses pequenas caixinhas que é para colocar agulhas, e tem umas dessas maiores que é para colocar o restante do lixo, que é os plásticos e os papéis contaminados. No início do ramo assim, da tatuagem, o correto é você começar a tatuar em pele sintética. Como vocês podem ver naquele modelo do lado, aquilo são peles sintéticas, é um processo que a gente pode fazer para treinar, ela funciona igual, é um pouquinho mais difícil que a pele humana, porque aquilo não tem vida e é um pouco mais dura, mas resulta muito bem, dá para treinar bastante. Eu atualmente evolui a um ponto que eu faço tatuagens de cobertura, então aparecem muitos clientes lá com tatuagens que ninguém percebe, porque ou teve erro, ou teve mesmo sessões e sessões para tentar cobrir, e acaba escurecendo mais. Então eu tenho algumas técnicas que eu consigo clarear a tatuagem, consigo cobrir uma outra por cima, por sigilo. E por ética do meu trabalho, eu não tenho o costume de ficar perguntando quem foi que fez a tatuagem, eu simplesmente ajudo o cliente. Às vezes o cliente fica satisfeito com o trabalho, ou acaba falando também, por decepção do outro tatuador, que eu fiz com uma pessoa que era um amigo que fez mais barato, e é assim que o negócio da tatuagem é sempre desse jeito. Sempre tem alguém mais barato para fazer o seu trabalho, mas não com a mesma qualidade, né? Mas enfim. Também a gente usa sempre termos para as pessoas estarem a assinar, para não ter problema quando a gente divulga as fotos da tatuagem, coisa assim, porque é uma coisa muito pessoal. Uma coisa que, desde que eu cheguei em Portugal, eu tive maior reflexão sobre o assunto foi a globalização. Globalização, como tudo na vida, tem a dualidade. Então, tem um lado positivo, tem um lado negativo. Um dos lados negativos é que a indústria acaba por fazer com que as pessoas sejam uma só, comam a mesma coisa, vistam as mesmas roupas e coisas desse tipo. E, às vezes, acaba uma cultura tentando impor mais sobre a outra e isso acaba dando algum desequilíbrio. Mas, por outro lado, o lado positivo é que a gente consegue evoluir a nossa pessoa tendo acesso à cultura de outros, aproveitar os valores, amizades e a maneira de ser, a maneira que pensam. Isso às vezes pode trazer um benefício para a gente. Também um ponto negativo que tem nessa cena toda da globalização é a parte da xenofobia. Isso daí, qualquer imigrante que vá para outro país, coisa do tipo, pode ou passar por isso, ou conhecer alguém que já passou por isso. Eu, por exemplo, na loja, já tive muito caso de ver outros tatuadores que não aceitam tatuar pessoas de pele com tonalidade mais escura. Eu, por exemplo, já me adaptei a isso, tenho muito público que é da África, tenho muito público que é indiano, e isso daí, para mim, pele é pele, eu atendo todos igual, desde que todos tenham respeito, respeito pela minha pessoa, pelo meu espaço, e eu acho que isso é o mais importante de tudo. A tatuagem, ela até hoje, a gente ainda evoluiu muito, mas continua sendo um tabu. Na época que eu comecei, eu venho de uma família que meus pais são muito religiosos, são intolerantes a isso. Eles não têm tatuagens, mesmo são pessoas novas. E mesmo assim não têm tatuagem, não aceitam a ideia. Quando eu comecei a me interessar por isso, sabia que ia ser uma barreira, então eu decidi comprar todo o material na minha cidade, me mudei de cidade, comecei a trabalhar quietinho, sem contar para ninguém, sem divulgar em redes sociais. Quando eu voltei para minha cidade 2 anos depois, eu já tinha a experiência, já estava até ganhando um dinheiro. Hoje em dia, todo mundo já aceita, já sou maior de idade e vivo a minha vida, pago as minhas contas com a minha arte, e isso é o mais importante. Mostrei para todos eles que isso pode ser uma profissão, não é marginalizado como muitas pessoas pensavam. Eu atualmente também uso as redes sociais. A gente hoje em dia não consegue mais viver longe disso. Quem tem um negócio e não está nas redes sociais tem uma grande chance de fracasso, porque as redes sociais hoje em dia estão na mão de toda a gente. Eu, por exemplo, para me avaliar e evoluir meu trabalho, a gente usa o Google Reviews, pede as avaliações dos clientes, eles vão lá, deixam avaliações. Isso também faz com que outros clientes vejam essas avaliações e acabam por se identificar. Também tem um canal no YouTube, lá eu costumo colocar informações para educar os clientes, pessoas que não têm muito conhecimento sobre tatuagem, podem aprender um pouco mais lá. O Instagram, que é o portfólio principal, o Facebook também, o WhatsApp, que é uma maneira de conversar com os clientes de forma mais rápida, tanto que ali tem o QR Code, que tem o meu perfil, se vocês quiserem olhar depois, eu posso passar para vocês. E também eu e meu colega, que é aquele ali do meio, Rui, a gente vai sempre a feiras de convenções de tatuagens, lá a gente monta um stand, coloca cartões, divulga o nosso trabalho, participa das competições, isso também é muito positivo para a gente evoluir, e assim vai. E eu, como projeto de vida,
e ainda quero evoluir mais no meu nicho. Acho que quero aprender até o restante da minha vida toda. Pretendo estudar um pouco mais de administração ou marketing, também aperfeiçoar mais as línguas, o estudo de línguas. Tenho aqui a vontade também de comprar minha casa aqui, de ter meus filhos, começar meu negócio, talvez. Vamos ver como que vai ser mais no futuro. Viajar o máximo que eu puder e aproveitar a vida. Acho que isso é tudo, né? Bem, aqui encerra a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos, espero que ficou bem esclarecido. Bem, então, explicando um pouquinho para vocês mais sobre essa apresentação, quando eu cheguei aqui em Portugal, quando eu vim para cá, em 2022, eu fui até a escola daqui, da nossa vila, da nossa cidade, e lá eu fui tentar fazer a autenticação dos meus documentos. Do meu certificado deixou de ser válido e me proporam fazer um tipo de estudo para adultos. Basicamente, eu fiz uma entrevista com a psicóloga estudantil. Essa entrevista, a gente mapeou várias fases da minha vida e a partir dali ela me deu uma folha com várias, digamos, disciplinas, são assuntos para mim comprovar dentro de cada fase da minha vida. Então tinha um assunto lá, por exemplo, para me falar sobre eletrodomésticos. Eu tinha que encontrar uma fase da minha vida onde eu conseguia abordar esse tema e descrever ele do jeito que está pedindo lá na folha. Então eu elaborei um portfólio, uma autobiografia, falando sobre a minha vida, desde quando eu nasci até o período em que eu cheguei em Portugal, que foi naquela altura. E depois disso eu também tinha que assistir 50 horas de aula. Cada aula que eu assistia gerava mais ou menos 3 horas cada dia. E a aula, basicamente, era o professor dava um tema, a gente debatia um pouco sobre o tema e depois elaborava um texto mostrando que eu entendi, que eu dominei aquele assunto. Tem uma equipe inteira de professores que verificam e corrigem o nosso trabalho. Depois que estava tudo certo, tudo no ponto, aí eu pude fazer a apresentação no PowerPoint, onde eu podia pegar algumas fotos e coisas do tipo e construir a minha apresentação, para fazer a apresentação agora como vocês viram aí anteriormente. Essa apresentação, de uma maneira resumida, eu tinha que mostrar que tudo que eu falei, que eu escrevi na minha autobiografia, eu realmente domino aquilo. O foco muito é voltado à parte profissional, para me mostrar que eu realmente domino a minha profissão, com que eu trabalho, que eu sei explicar sobre isso. Falo um pouco também sobre a minha vida. O início é falar do inglês, para comprovar que eu também falo inglês. E também mostrar as outras formações que eu tive na vida. E no final, isso funciona como uma prova oral, onde é avaliada a oratória. Nessa apresentação, eu fiz a apresentação para o júri e para todos os outros colegas que também se formaram no mesmo dia. E, na minha opinião, para finalizar isso, foi realmente muito interessante o método que foi usado, porque uma pessoa com certa idade não tem tempo, não tem paciência para estar numa escola, todo mundo sentado, olhando para frente, copiando lousa. Eu acho que mais importante é a gente ter a nossa experiência de vida e saber mostrar para as pessoas que a gente consegue compreender e dominar de vários assuntos da nossa sociedade com as experiências que nós temos. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo. Se você já é um inscrito, eu agradeço. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você ainda não é um inscrito, se considere inscrever. Sempre que eu puder, eu vou trazer um conteúdo de qualidade para vocês. E é isso aí. Conto com vocês até a próxima. Muito obrigado. Tchau.